você já vai chegando, já vai deixando o seu like, você já entendeu como é importante os 3 Cs aqui no programa do Pavivi, né? Bom, primeiro é o curtir, é o seu like, o seu joinha, que muda tudo pra gente, né? Porque aí o YouTube vai falar, oi, não é que esse conteúdo é bom, tá todo mundo curtindo, e aí leva para mais gente, né? O Pavivi sem mimimi. Pavivi, e o Lula, que pode ficar com o relógio de luxo que ele ganhou, de e tá, 60 mil reais. Essa notícia também, ela me intriga. Fala aí que essa eu tenho muita coisa para falar também. Bom, vamos lá. A área técnica do Tribunal de Contas da União, o TCU, entendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai precisar devolver um relógio de luxo que ganhou de presente durante o seu primeiro mandato, lá em 2005. Conforme revelou o Estadão, em setembro do ano passado, Lula ficou com um Cartier Santos Dumont avaliado em 60 mil reais. O relógio é feito de ouro branco, 18 quilates, e prata 750 e tem uma coroa arrematada com uma pedra de safira azul. É um dos modelos mais clássicos da marca francesa. A auditoria concluiu que presentes de alto valor comercial, mesmo que sejam considerados itens personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Mas, no caso de Lula, isso não foi recomendado, pois a área técnica avaliou que o entendimento não pode ser aplicado de maneira retroativa. O parecer foi elaborado pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação do Tribunal de Contas da União. Pavi. Eu não vou falar número de lei, essas coisas, porque na época que quiseram prender o Bolsonaro por conta de relógio colar, eu já fiz uma análise, eu estava na Jovem Pan essa época ainda. Mas eu vou falar aqui de uma maneira que eu espero que todo mundo entenda. O TCU entendeu. O TCU não tem que entender porra nenhuma. O TCU não é o legislador. O TCU não é o judiciário. O TCU é o Tribunal de Contas da União. Da mesma maneira que a gente tem Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas de município. Tem de município? São Paulo tem. Município grande tem. Quem são os juízes, entre aspas, do TCU? É a mulher do governador, é a mulher do prefeito, é o filho do deputado, é a mulher do senador. Formação. Pessoal do Rego, né? É enfermeira, massagista, de tudo no TCU. Tem lá garoto de programa. O TCU é uma coisa bizarra. TCU é uma coisa que não devia existir. Não devia existir TCU. Não tem sentido. Nem TCU, nem o TIT, Tribunal de Impostos e Taxas. Coisas que não deviam existir. Porque quem devia averiguar as contas o Senado do Executivo, o Executivo e do Judiciário, e assim sucessivamente, freios e contrapeso, aí criam o TCU. Aí o TCU é um quinto poder. Aqui tem o Ministério Público, que não é um poder, mas é um poder. O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o TCU. O TCU não pode fazer nada. A Constituição brasileira, esta velha desrespeitada, esta velha senhora que recebe uma aposentadoria de professora de primário e uma pensão poupuda do pai militar, porque ela nunca se casou, e que também não teve filhos, mas a quem Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinho. Então os sobrinhos vivem do dinheiro desta velha, chamada Constituição, e esta velha, é claro, ela fede muito, ela mija muito. Então eles põem a velha no asilo, aí fala, que vive da velha, né? Vive
Vive na loma da velha, mas larga a vela. De vez em quando dá uma magnanimidade, vai lá ver se a tia está viva. Essa é a Constituição. A Constituição brasileira, mesmo nessa situação, nos diz: ninguém é obrigado a fazer alguma coisa e também ninguém é proibido de fazer qualquer outra coisa se não for obrigado a fazer ou proibido de fazer pela lei. Então só a lei pode proibir, só a lei pode obrigar. E a depender do caso, porque um diz que pode, outro diz que não pode, vai vir o judiciário e vai arbitrar conforme a lei. Então nós temos aqui a legislação e a sentença transitada em julgado, que tem que ser conforme a legislação. E no fim das contas, só a lei pode obrigar e só a lei pode proibir. E quem é que faz a lei? Por incrível que pareça, vocês vão cair de costa quando eu falar. Você não sabe, eu vou contar aqui uma coisa, você vai se espantar agora. Quem faz a lei é o deputado federal e o senador. Pois é. Eles que fazem a lei, Pitoli, você sabia que eles têm essa atribuição? Então eles têm essa atribuição. Opa, Vi, obrigado, eu não sabia. E se o deputado federal, se o senador não fazem uma lei falando de um determinado assunto, vale o seguinte: quando a lei não obriga, quando a lei não proíbe, é permitido. Essa é a ideia. A lei ela é feita para obrigar, a lei é feita para proibir. E se não tem lei, permitido é. Aí vamos olhar o presidente da República. Nós temos vários tipos de pessoas que ganham, que sobrevivem do dinheiro dos nossos impostos. Nós temos o servidor público, nós temos os agentes públicos, nós temos os agentes políticos, e nós temos os empregados públicos e nós temos os concessionários públicos. São 5 tipos. O concessionário é a pessoa jurídica que, por exemplo, as rodovias têm as concessionárias que ganham uma licitação e tocam o serviço e cobram o pedágio. Serviço de água e esgoto, tem as concessionárias, etc. Então, a concessionária é uma lei. Aí tem os empregados públicos, que é uma modalidade residual, que são pessoas contratadas em regime da CLT. Então, é outro regime. Aí nós temos os agentes públicos, que são os cargos de confiança. Né? O ministro, o secretário, que é aquele cara que é escolhido e pode ser desescolhido. E para ele não tem CLT, então é outro caso. Aí a gente tem 2 casos aqui que interessam. O servidor público, que é o cara concursado, e a gente tem o agente político, que é o cara que é eleito. A lei do servidor público, ela estabelece que não se pode receber presente nenhum. Então, o servidor público não pode ganhar um regalinho. Não pode. É proibido. Agora, o presidente é servidor público? Não, o presidente é agente político. Ah, então qual é a lei que proíbe o presidente de ganhar? Não tem lei. Não tem lei. Se não tem lei, mas não tem nada, o presidente pode ganhar um broche? Pode ganhar um broche. Ele pode ganhar um broche da 25 de março, pode ganhar um broche da Cartier, feito de ouro 28 quilates, moldado nas vulvas das freiras virgens do Tibete,
com uma pedra de turmalina na Paraíba. Pode, tanto faz. Então não tem lei. Aí no ano 2000, o Pedro Parente era ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, ele fez um código. É chamado Código da Alta Administração Federal. E ali, Pittoli, ele estabelece quando é que as pessoas da alta administração federal podem receber presentes, em que situação, e, dentro dessa situação, qual o valor. Mas esse código não atinge o presidente, ele só atinge os ministros que o presidente indica, os presidentes de estatal, os conselheiros de estatal, ou seja, pessoas que são indicadas para altos cargos da administração pública federal. O presidente está excluído expressamente nesse código. Então o que sobra para o presidente? O que proíbe o presidente de ganhar presente? Nada. Não tem lei. Aí tem uma legislação, Pittoli, que é de 1991, governo Collor. E eu tive a pachorra na época de conversar longamente com o Collor sobre isso. O que essa lei fala? Essa lei, ela trata do acervo privado do presidente da República. Ela trata dos presentes que o presidente recebe. Mas como é que se chama essa lei que eu acabei de falar? Acervo privado. Se é privado, não é público. Essa lei, ela estabelece que tudo que o presidente ganha é privado. Essa lei, ela diz que, sendo privado, ele só tem que cadastrar quando tem valor museológico e histórico. Por exemplo, o presidente ganhou a múmia de Tutankhamon. Aí tem o valor histórico. Tirando isso, é tudo dele. E sabe qual é a única proibição? A única proibição é, se for vender para o exterior, pode. Mas oferece primeiro para a União, porque a gente tem direito de preferência na compra. Mas é seu. Então a própria lei diz que tudo que o presidente ganha, exceto no caso desse valor histórico museológico, ganhou a múmia. Exceto nesse caso, tudo que ele ganha é dele, é privado. Aí nós vamos para o caso do relógio. O que pegou nesse negócio? Pegou nesse que tinha uma decisão do TCU, MDMC, TCU do meio do meu cofre, e essa decisão, ela punha parâmetros. Falava, o presidente, ele só pode receber objetos de uso pessoal, não pode receber pepitas, barras de ouro, pedras, assim, pedras preciosas, brutas, coisa e tal e coisa. Aí você vai ver, o relógio é o de uso pessoal, ok. Mas não é que o relógio é de uso pessoal. O negócio é que o TCU não tem poder para definir isso. O TCU não pode, ele está extrapolando aquilo que ele pode fazer. O TCU não pode falar, colar pode, barras de ouro não pode. O TCU não pode fazer.